Estamos de volta aqui na sede do cursinho da Poli, fazendo essa prestação de serviço para mais de 7 milhões de estudantes que estão prestando as provas do Enem. A TVT está fazendo essa prestação de serviço numa parceria com o cursinho da Poli e com a escola Dona Lindu, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, oferecendo a correção ao vivo das provas de hoje do Enem. E entre as provas feitas hoje, dentro de Ciência da Natureza, está a prova de Física. Eu estou aqui com o professor de Física do cursinho da Poli, que é o Iadir Figueiredo. Boa noite, Iadir. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Bom, como é que está sendo a correção? Nós já vimos que tem uma polêmica em torno da questão 70 da prova azul. Exato. Vocês concluíram que não tem nenhuma alternativa correta. Por enquanto está nisso. A gente está dando mais uma olhada, mas por enquanto a gente está fechado nisso. Então, os alunos que chegaram em casa nervosos por encontrar uma solução não estão sozinhos. Mesmo que tenha a solução, é muito difícil. Então, a gente está chegando, agora eu estou fazendo uma variação angular lá para ver se vai fazer alguma diferença. Mas, por enquanto, a gente está nessa solução aí, que não tem solução. Na verdade, tem uma solução, só que a gente não encontrou ela nas alternativas que estão lá. A gente dá para fazer, mas não bate gabarito, por enquanto, né? Então a gente está estudando lá e vamos ver o que vai dar até o final. E aí, tem alguma outra questão que você gostaria de comentar, conversar com os estudantes? Primeiramente, boa noite, né? Espero que vocês tenham ido muito bem. E eu vou falar agora sobraram umas questões que são mais clássicas, mais bonitas, né? Que a gente... Vocês prestaram atenção, né? Questão mais bonita, gente. Não, porque essa aqui é a matéria mais linda do universo. Eu vou comentar uma das questões aí que... Ela é comum, assim, de aparecer durante os anos, que é uma questão que fala de torque, a gente chama de momento de uma força, que seria uma questão de equilíbrio. É a questão de número 82 da prova azul. Isso. Né? É importante a gente deixar isso claro, né? Existem provas em 4 cores, azul, rosa, branco e amarelo. Isso. Essa correção é da prova azul. Mais tarde vai ser disponibilizado o gabarito de todas as cores, né? Isso. Que a cor que está sendo corrigida aqui agora é a prova azul. Mas eu vou dar uma comentada sobre a questão, como ela funciona, eles acabam reconhecendo e tal. Acho que dá para lembrar qual que é a resposta, né? Então é o seguinte, na situação aqui, o professor, ele leva para a sala de aula 3 objetos, que é uma barra, que tem uma certa massa, que não se conhece, um saco de arroz com 5 kg e um ponto de apoio. E só usando esse saco de arroz, ele vai descobrir qual que é a massa da barra, né? Então, como é que funciona? Toda vez que eu quero equilibrar alguma coisa num objeto, por exemplo, se eu quisesse equilibrar, dá licença, esta folha em cima desta caneta, o ponto de apoio, teoricamente não, para fazer isso eu preciso colocar onde a massa está concentrada, no centro de massa que a gente diz. Se eu colocar exatamente no meio, isso aqui fica equilibrado. É uma situação de equilíbrio. Então, se eu colocasse exatamente a barra em cima do apoio, no meio, ficaria equilibrado. Mas ele não faz isso, ele dá uma deslocadinha. Ele dividiu a barra em 8 partes iguais e ele separou 3 para um lado e 5 para o outro. É lógico que o lado que tem 5 fica mais pesado e acaba caindo. Né? Então, o que acontece? O que ele fez para a barra não cair? Ele botou o saco de arroz na ponta com 3. Então, o que eu tenho aí é uma situação de equilíbrio, porque a barra ela tenta girar para um lado e o saco puxa para o outro. Só que essas forças, elas nem sempre são iguais. O que acontece? Quanto mais longe do ponto de apoio eu aplico a força, mais fácil é de girar. Por exemplo, eu fui trocar um pneu outro dia, eu cometi essa loucura aí, né? E tinha um dos parafusos que estava impossível de tirar. Eu coloquei a chave, forçava, subia na chave e não conseguia. Cheguei em casa, consegui chegar em casa, né? E chegando lá eu usei um cabo de vassoura. Quando eu encaixei o cabo de vassoura no pneu, ele é mais longo, eu aumento essa distância ao ponto de apoio, a minha força, a força que eu preciso fazer para girar é menor. Então, aqui eu não tenho um equilíbrio só da força, tem a ver com a força e a distância aí, né? Onde é que fica localizado o peso do objeto? Se ele é uniforme, é sempre no meio. Então, está no meio da barra. Se ele separou 3 para um lado, 5 para o outro, com certeza está no 4, porque se ela tem 8, está no 4. Então, ela está só 1 para o lado do meio. Então, o saco de arroz eu pendurei 3 para um lado. O peso está um só para o outro. Então, eu tenho uma relação da distância.
essa distância é 3 vezes maior do que essa. Então, a massa vai ter que manter a mesma relação. Então, se essa distância é 3 vezes maior, para equilibrar do outro lado, que tem uma distância menor, eu vou ter que compensar na massa. E se é 3 vezes maior a distância, a massa do outro lado é 3 vezes maior. O saco é 5, a massa da barra é 3 vezes 5, que até ontem lá em Pirituba era 15. Bom, agora, Iadir, então a resposta é 15. 15? 15, a viu, nossa, pessoal? opa, a gente É fez 15. junto. Bom, o Iadir estava me contando que é de uma família muita gente da família estudou aqui no cursinho da Poli. Você estudou aqui no cursinho da Poli e hoje é professor. Minha irmã estudou aqui e hoje é professora aqui. O meu pai, ele estudou aqui e foi professor aqui. E foi aluno do Giba, que a gente estava conversando agora. Foi aluno do Giba. Eu fui aluno do Giba também. Ele é bem velho, né? Agora, a família também é toda de físicos? Não, o meu pai é geógrafo, a minha irmã é bióloga. Eu tenho um irmãozinho, ele tem 22 ele faz amanhã, né? Mas é irmãozinho. Ele fez cursinho aqui, também passou na faculdade, mas ele não veio voltar a fazer cursinho, né? Agora, eu fiquei sabendo também que as suas aulas são muito divertidas. Eu, como profissional de humanas, achar a aula de física divertida me desperta uma certa dúvida. Então, eu quero uma prova sua aqui de que as suas aulas de física são divertidas. Porque na verdade eu só conto para os alunos o que eles já sabem, na verdade. Eu só mostro para eles porque a física nada mais é que o estudo da natureza, do mundo. Eles já sabem tudo que está lá. Eu só mostro para eles. Às vezes a gente tem que fazer uma equaçãozinha ou outra, né? Fica um pouquinho pior, mas a gente consegue levar isso na boa. Então a gente não tem problema nenhum com isso. Como é que é? Você usa aquelas musiquinhas, faz aquelas... A gente tem uma limitação muito grave que é o tempo, né? Então, de vez em quando, uma frasezinha, né? Eu acho que o problema aí maior é o meu jeito, que eu sou um cara estranho. E isso desperta um pouco de interesse, talvez, né? Eu tenho um jeito todo diferente, eu tenho algumas... Eu tenho um humor que é muito peculiar, que eu não faço de propósito. Né? Mas não tem nenhuma daquelas musiquinhas que tem rima para decorar a fórmula? Eu tenho uma muito feia. Eu lembrei de uma muito feia, eu posso lembrar de uma... Mas tem palavrão? Tem duplo sentido? Porque tem algumas frases, né? Mas a gente pode... Tem o Torricelli, mas é muito feia. Mas a gente pode falar, vovó tem 2 asinhas. É melhor. Tem uma que é vovô anda tarado. Tem uma variação aí um pouco pior que eu não vou falar porque... melhor não, então. Porque eu tenho família, tá né? Meio Depois cedo ainda, né? Tá meio cedo. Mas bom. eu tenho algumas, sim. Né? E alguma dessas questões que caíram hoje aí na prova do Enem, você tinha preparado seus alunos? Alguma coisa específica? A grande maioria. A gente conversou sobre tudo durante o ano. Então, seus alunos, você acha que eles foram bem? Foram. Espero que sim. Então, Vou conversar com eles amanhã. Espero né? que Vamos sim. Tá? Bom, olha, eu sei que está tendo polêmica agora numa outra questão. A gente já viu numa questão de física e está tendo polêmica agora numa questão de química. É isso, Lívio? Ainda não? Bom, então tá. Eu sei que o Lívio está lá na sala, onde está sendo feita a correção das questões de ciências da natureza e apareceu uma polêmica lá numa questão de química. Essas polêmicas acontecem, a gente já viu na de física esse ano, nos anos anteriores aparecem? Não, então, na verdade, é muito difícil alguma coisa estar errada mesmo. A gente fica desconfiado, porque assim, não é uma pessoa só que faz a questão, essa questão com certeza foi revisada, então é muito difícil passar um erro. 2 ou 3 anos atrás, a gente teve uma questão parecida. A gente estava batendo... Metade dos professores batia o pé que era uma resposta, e a outra metade batia o pé que não tinha resposta. No final, a gente sempre chega num consenso. Porque, assim, repito, é muito difícil passar um erro. É muita gente revisando. É uma prova nacional. Né? Então... É que nem eu falei, por enquanto, na 70, a gente está com uma polêmica porque a gente considerou algumas coisas, por enquanto, porque o meu primeiro olhar na questão é sempre como aluno e nunca como um professor. Então, quando eu cheguei na questão, tanto eu como o Jacomini, o Sérgio, o Flávio, são os outros professores, a gente fez junto,
a gente pensa na questão como um aluno encarando a primeira vez a questão. Então, a gente faz do jeito, sem considerar algumas coisas que o aluno também, ele tem 3 minutos, a gente tem que lembrar que ele tem 3 minutos para fazer a questão em média. Então, a gente tenta a solução mais trivial no começo. Aí, todo mundo fez essa solução, não bateu. Então, como a gente começou a fazer agora há pouco, então a nossa primeira, de cara, como todo mundo deu a mesma resposta, então a gente falou, não tem solução por enquanto, a gente tem outra solução. Mas agora, começam a surgir sugestões. Vamos tentar fazer de uma outra forma para ver se ele considerou tal coisa. Então, agora eu vou começar a tentar fazer de outras formas. Então, agora eu vou começar a variar o ângulo de lançamento, porque eu considerei um lançamento horizontal quando eu fiz. Ele fala que ele quer uma distância horizontal viajada. Que é o que a então, pedia. Será que agora, se eu considerar um ângulo, vai fazer diferença? Então, vamos aguardar. Vamos aguardar, né? Tá bom. Então, agora então nós vamos conferir a questão 90 de Química, que está gerando alguma polêmica, né? É isso, Lívio? Pois bem, nós estamos aqui no grupo de correção da prova azul de Ciências da Natureza. E a questão 90 é uma polêmica para aquelas 2 mesas ali, ó. Esse grupo de professores que corrige as questões de Química. A questão 90 da prova, não há um consenso entre os professores e pelo que nós levantamos também por cursinhos fora daqui, também não há um consenso sobre essa resposta. A questão 90 da prova azul de Ciências da Natureza diz o seguinte: a química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente e encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere 2 rotas diferentes utilizadas para a obtenção de ácido adípico. Para quem conhece o negócio. Um insumo muito importante para a indústria têxtil e de plastificantes. Então, eles dão... A questão mostra essas 2 equações, são 2 rotas possíveis. Está vendo? A primeira aqui em cima, a segunda embaixo. E depois de apresentar essas 2 equações, então, vem a pergunta. Que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação à primeira? E aí não houve consenso. O professor Joel, que é um professor de Química, um dos subcoordenadores do grupo aqui, vai explicar para a gente, afinal de contas, explicar na linguagem dos estudantes onde foi que a coisa pegou. Aqui você tem no enunciado 2 citações estratégicas. Uma delas é o que é química verde e a outra é rota, mecanismo. Então, assim, o conceito de química verde está associado ao impacto ambiental que um determinado processo pode ou não, né, ocasionar. Então, evidentemente, se eu tenho um processo que gera um impacto ambiental e uma outra opção que não gera o impacto ambiental, ou menor impacto ambiental, a gente vai classificá-lo como um mecanismo de rota química verde. E aí fazer a escolha. Exatamente. Por outro lado, ele também cita rota, né, no próprio enunciado. E, no caso, as 2 alternativas, as 2 rotas, os 2 mecanismos, também podem ser interpretados como, o segundo, como uma rota verde. Então, assim, na alternativa B, ele refere à obtenção do produto puro. E veja, na segunda rota, o subproduto gerado é a água. Se é a água o subproduto, a água não é considerado um produto que gera impacto ambiental. Percebe? Então, assim, na alternativa B, a gente selecionou a alternativa B, tá certo? Porque na alternativa B fica evidente que o subproduto gerado aqui é a água, tá certo? Então não gera impacto ambiental. Diferentemente da rota das outras que geram CO2 e óxido de nitrogênio, óxido de dinitrogênio. Então aqui, ao sair daqui para cá, eu elimino o impacto ambiental porque eu não vou produzir isso, eu vou produzir água. Ok? Só que ele pede o ácido adípico, só que o que produz água é o que tem menos impacto ambiental. Exato. Então ficou exatamente essa dúvida. Conseguiram entender? O enunciado 1 pede o ácido adípico, e aí tem, então, a primeira equação que leva ao ácido adípico. Mas ele pede a que tem menos impacto ambiental, ou seja, seria a segunda, que produz água. E neste caso, a alternativa B foi o que esse grupo encontrou, a obtenção de produto puro.
Mas não há um consenso. Não há um consenso por quê? Porque a alternativa A se refere a a única síntese. Quer dizer, uma etapa única na síntese. E, de fato, isso também acontece. Quer dizer, é uma questão que cabe essa interpretação e ela é um enunciado também de duplo sentido. Não, então, a questão aqui é, a gente selecionou a B com base no distrator. Qual é o distrator aqui? O que vai fazer a diferença? O que fez a diferença para a gente? É o conceito de química verde. Ou seja, na alternativa A, que gera dúvida, o fato de eu ter uma única etapa não garante que aquilo que eu vou produzir não vai gerar impacto ambiental. Você percebe? Então, o fato de eu ter uma ou 150 etapas não é o que vai explicar o impacto ambiental. É exatamente os produtos que vão ser formados. E ainda vai dar um bocado de discussão aqui. Ah, vai. Mas a nossa opção foi, considerando o conceito de química verde e o distrator colocado no enunciado, a gente optou pela alternativa B de bola. Tá legal? Pois bem, ainda talvez seja necessária uma correção, porque nós estamos vendo que há uma certa discussão, ainda há uma certa polêmica e tal. Vamos aproveitar, enquanto isso não se resolve, vamos dar a questão 90 como a questão B. E vamos fazer uma atualização geral. Vamos atualizar a prova de Ciências da Natureza, a prova azul. Questão 46, D, de dado. Questão 47, C, de casa. 48, C, de casa. 49, D, de dado. Estamos falando da prova azul de Ciências da Natureza. Questão 51, C, de casa. Questão 52, A. Questão 53, A. Questão 54, E ou E, de escola. Questão 55, B, de bola. Questão 56, E, de escola. Questão 57, C, de casa. Questão 58, B, de bola. Esta é a prova de Ciências da Natureza, a prova azul. Questão 59, A. Questão 60, A. Questão 61, D. Questão 62, A. Questão 66, E. Questão 67, D, de dado. Questão 69, E ou E, de escola. Questão 72, B, de bola. Questão 74, A. Questão 76, C. Questão 77, C, de casa. Nós estamos falando, lembrando de novo, prova de Ciências da Natureza, prova azul. Questão 78, E, de escola. Uma nova atualização, questão 71, letra B, de bola. É uma prova de física. Questão 78, E. Questão 80, A. Questão 82, E, de escola. Questão 83, D, de dado. A questão 84, C, de casa. Questão 85, B, de bola. Questão 87, D, de dado. Questão 89, E, de escola. E aí, a questão 90, a questão polêmica de química, a questão B, de bola. Eu quero saber agora, que nós vimos aqui praticamente toda a prova fechada, ainda que existam polêmicas e resultados até podem ser modificados numa análise mais detalhada, já dá para ter uma ideia aqui do coordenador deste grupo de correção, Ricardo. A prova de química parece que foi bem mais difícil, ou estava aparentemente mais fácil, mais fácil do que as provas de biologia e física. Física deu uma polêmica, agora a química deu uma polêmica. De maneira geral, como está a análise de cada um desses grupos? A prova de biologia, ela foi mais direta, né? Foi a primeira correção oficial a sair. A prova de biologia, de química, desculpe, não tem uma correção oficial ainda, então ela está dando trabalho, né? Ela foi um pouco mais específica, mais difícil, como você mesmo falou, do que o ano passado. E a prova de física é a última correção oficial que deve sair daqui a pouco. Tá certo que ela está muito conceitual. Exatamente, é isso que os professores têm dito. As provas estão muito conceituais, ou seja, é preciso entender os fundamentos e ela exige menos cálculos. Precisa entender os fundamentos de cada uma das matérias. Puxaram mais por aí este ano do que ter que sentar e ficar fazendo cálculos, resolver as questões.
preciso pensar e entender por onde passaram as matérias. Isto nós estamos falando das provas de Ciências da Natureza, a prova azul, que está sendo corrigido aqui. É TVT no Enem 2015. Márcia, é com você. Obrigada, Olívio. Vocês estão vendo como é interessante, né? Todo esse processo de correção nas provas, desculpa. Nós acabamos de ver agora, então, o que está acontecendo na sala de Ciências da Natureza. E vamos, então, agora para a sala onde estão sendo corrigidas as provas de Ciências Humanas. Quem está lá é o repórter Paulo Castilho. É isso aí, a gente está aqui na sala de correção das questões de Ciências Humanas. Aqui está sendo corrigida a prova azul e nós vamos retomar aqui alguns resultados, né? A gente começa com a questão número 1, letra A, 2E, 3A, 4E, 5A, 6D, 7E, 8C, 9E, 10A, 11D, 12E, 13D, 14B de bola, 15D de dado. Vamos pular aqui para 17, que é a letra C. Tem a 18, que é B. Questão 19, também B. Aí nós damos um grande salto aqui para a questão 27, letra D de dado. 28, C de casa. 29, E. 30, B de bola. 31, C. 35, B de bola. 36 e 37, também letra B. 38, D de dado. 42, letra C. 43, letra A. 44, B de bola. E 45, D. Apesar de todas essas questões já estarem com as respostas preenchidas, na verdade, as que são discutidas com os professores e tem o resultado já definitivo, a gente circulou ali com esse quadrado. As outras são questões que dependem ainda de um consenso entre eles. Uma dessas questões é a questão 10 de História. A gente vai conversar com os professores Fábio e Fernando, que acabaram passando por essa situação para eles explicarem para a gente o que acontece, na verdade, com essa questão. Professor Fábio, tudo bem? Tudo bom. E você? Beleza. A questão 10, por exemplo, que a gente pegou aqui para entender como é que funciona até vocês chegarem nesse consenso. O senhor pode ler para a gente e depois vou pedir para o professor Fernando explicar qual foi a divergência. Pois não. Olha, a questão 10, ela diz o seguinte: iniciou-se em 1903 a introdução das obras de arte com representações de bandeirantes no acervo do Museu Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandava a destruição do Quilombo de Palmares. Essa aquisição viabilizada por verba estadual foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Concepção que se consolidava entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. A pergunta: a prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, tinha como propósito a construção de uma memória? Bom, a nossa resposta, né, foi que afirmava a centralidade de um Estado, no caso de São Paulo, né, na política do país. Nós tínhamos a República do Café com Leite e essa afirmação do Estado de São Paulo, não só regionalmente, mas nacionalmente. Okay? Essa é a alternativa A que acabou ficando como a resposta definitiva. Ficou como a resposta definitiva, porque nós entendemos que até a década de 30 não havia exatamente uma visão em relação à identidade nacional. Se dava, né, com uma outra questão. Agora, a divergência fica exatamente em relação a isto, né? Quer dizer, qual a construção, né, na verdade, que o Instituto Histórico estava buscando, né? Quem levantou essa bola foi o professor Fernando. Por que o senhor não teve essa mesma visão que o colega? Bom, veja bem, o texto ressalta a construção dos bandeirantes como heróis ao longo do período colonial brasileiro. E essa construção vem numa época, início do século XX, em que São Paulo emerge como uma oligarquia, como um Estado que passa a dominar o cenário nacional, ocupando por diversas vezes a cadeira de presidente da República. Bandeirante é um típico personagem da capitania de São Vicente, de São Paulo. Então é uma construção que tem um objetivo político, que seria
dizer que São Paulo lidera o país desde os tempos coloniais e, portanto, seria natural que São Paulo continuasse governando e mandando no país. Entretanto, a letra A, ela fala, afirma a centralidade de um Estado na política do país. Entretanto, 1903, que é a data apontada no texto, existe a política do café com leite, né? Consiste na predominância de paulistas e mineiros na presidência da República. Então eu fiquei um pouco encanado com essa história aqui, de afirmar a centralidade de um Estado, que seria São Paulo, quando na verdade seriam 2 estados. Então eu comecei a vasculhar outras alternativas. Me chamou a atenção a letra C, evidenciava a importância da produção artística no contexto regional. De fato, há um financiamento de produção artística que enfatiza uma região que é São Paulo. Porém, a letra C é um tanto ingênua, né? Porque ela não destrincha esse objetivo político, esse objetivo maior. A letra D, valoriza a saga histórica de um povo. Pois bem, eu acho que deveria valorizar a saga histórica do povo de São Paulo, né? Que também não está citado na letra D. Mais específico. Então a gente preferiu ficar com a letra A, mas é notório que nenhuma alternativa nos deixa satisfeitos. Então, digamos que o problema menor seja a letra A. Bom, lembrando que se até os professores têm dúvidas, o que dirá os alunos que estão prestando o Enem. Mas a busca aqui é sempre pelo consenso nas respostas às questões. A gente fica agora com você, Márcia Teles. É verdade, é interessantíssimo a gente acompanhar essa correção para perceber isso, né? Esses detalhes, a dificuldade para se fazer a correção, a dificuldade dos alunos para fazerem a prova e a dificuldade de vocês aqui, dos professores, para fazer essa correção. E Edir, como é que é a preparação dos alunos aqui no cursinho da Poli e também lá na escola do sindicato, Dona Lindu, para as provas do Enem? Porque eu imagino que são os mesmos alunos que frequentam o cursinho aqui e que depois vão prestar outros vestibulares, FUVEST. E para fazer essas provas aqui do Enem, qual que é a preparação? Eu sei que as últimas semanas foram voltadas para isso. Então, na verdade, como é que funciona? Nas provas não tem jeito, o aluno ele vai ter que saber o conteúdo. Em ambas, não tem jeito. Elas têm uma cara um pouco diferente, então a gente vai tratar a respeito disso um pouco mais em cima da hora. Então, durante o ano, a gente passa o conteúdo, a gente acaba resolvendo exercícios, não só de FUVEST, Enem, a gente faz Unicamp, Unesp, para ele ter um contato com o conhecimento, com as áreas, com os assuntos diferentes, para ele ir entendendo isso. Quando chega bem em cima, né, a gente vai tratar isso de uma outra maneira. Um pouco mais, não tão em cima, mas, por exemplo, essa semana inteira a gente fez só revisão. Nas semanas anteriores, a gente já foi dando uma focada maior para o Enem. Por quê? Porque o Enem é uma prova aqui na física, por exemplo. Tudo bem, o cara tem que saber os conteúdos? Tem. Mas algumas questões ele resolve com o enunciado. Não tem muita conta assim, para o aluno desenvolver. Você pegar a FUVEST, dificilmente tem uma questão que não tem uma conta para o cara fazer. Né? Então, o aluno, ele precisa estar preparado se ele vai prestar as duas. Então, a gente dá essas duas visões para ele. Ok. Obrigada, então, Edir. Agradeço a sua participação aqui nessa programação especial da TVT. Parabéns pelo trabalho com seus alunos e sucesso. Sucesso para a gente. Obrigado. Bom, nós vamos fazer agora um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho acompanhando a correção ao vivo das provas do Enem, dessas duas áreas que foram abordadas hoje, né? Ciências da Natureza e Ciências Humanas. É a TVT no Enem 2015.